queria que vocês resumissem, por exemplo, em uma palavra, aquilo que foi o motivador da transição de carreira. Foi o quê? Foi dinheiro? Foi não estar feliz? O meu não foi dinheiro, o meu foi uma insatisfação, porque eu tava muito infeliz. Porque pra pagar esse preço… Mesmo ganhando muito bem. Tava. E não, sendo bom no que fazia. Bruno, eu saí pra ganhar menos. Eu saí pra ser feliz. Eu falei que eu me apaixonei pelo Ricardão, que foi o design anterior. Eu saí pra ganhar menos. Eu saí assim, esse dinheiro, eu gastava os tubos de dinheiro, eu gastava muito pra compensar uma vida chata. Eu acho que quando a gente tem uma vida chata, quando é muito pesada, a gente meio que amaldiçoa. O dinheiro vem, você, vou gastar isso mesmo. Você pega também, vou comprar. Outra coisa. Eu saí e eu falei assim, eu vou trabalhar com uma coisa que dá menos dinheiro, mas eu vou pelo menos ter um dia a dia feliz, eu vou ser mais feliz, eu vou entrar numa coisa que eu gostava, que era um hobby pra mim. E eu sempre tive esse lado criativo, e sempre gostei, sim, de arquitetura, de design, de arte. E quando eu montei as minhas 2 casas, eu comecei a ter as amigas me pedindo ajuda pra montar a casa pra elas, que era uma fase que estava todo mundo ali tendo seu primeiro apartamento. Eu sempre brinco que quando a gente, até no Instagram, né, quando a gente vai escolher uma profissão, alguma coisa, a gente deveria ouvir o que as pessoas pedem pra gente, né? Porque geralmente é o que você gosta, é o que você faz de melhor. Eu digo até mais do que isso, porque eu gosto de usar uma frase do Isaac Asimov, onde ele fala que o dinheiro é o elogio mais sincero. Então, por exemplo, as suas amigas te pediam dicas, né? E muita gente me pedia dica de finanças também. Aí uma hora eu falei, será que se eu cobrar as pessoas vão continuar pedindo? E alguns continuavam pedindo, mesmo sendo cobrado. Eu falei, então realmente eu posso fazer isso na minha vida. E no meu caso, quando eu decidi mudar, eu fiz um exercício de me visualizar no futuro. Eu era tenente na época no Exército, já tinha o objetivo de chegar, né, a ter 1 milhão antes dos 30, que depois mudou para viver de renda. E quando eu fechava os olhos e via assim, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? E eu não conseguia me imaginar no quartel, fazendo as mesmas coisas, só que eu seria capitão, lidando com mais burocracia, cada vez menos com a atividade que eu achava mais interessante, que era tiro, que era treinamento. O futuro. Quando eu fechava os olhos, eu falava, cara, eu não vou estar feliz aqui daqui a 5 anos. Isso também foi importante também, porque eu não almejava ser sócia do escritório. Eu era a advogada mais sênior do escritório. Abaixo do nome dos sócios era eu lá, minha cabecinha, num dos escritórios, no Vieira Resende, que foi um dos outros escritórios que eu trabalhei. Então, eu não almejava, eu não queria ser sócia. Eu olhava pro meu chefe, pra minha chefe, e eu não queria a cadeira deles. E também não queria abrir o Rego Macedo Advogados Associados. Eu não queria ter o meu escritório e não queria. Então, eu acho que eu fiquei sem ambição, sem aspiração nisso. E outra coisa também pegou, a longevidade. Hoje em dia, a história de você viver muito mais… E eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso por mais 40, 50 anos, eu não vou aguentar. Mas e pensa, eu tava no funcionalismo público. Então eu já sabia que eu não ia ficar muito rica. Eu sabia que eu não ia… Sabia que ia ser aquilo dali pra sempre. Sim, e eu cresci muito rápido lá dentro. Então eu na procuradoria em 3 anos já era procuradora-chefe, não sei o que. Eu falei, quanto cara, só tinha mais… procurador? Ai, olha, eu tava lá, eu já tava no meu teto, né, dentro da minha faixa salarial, 16 mil, mas bem, o teto na época do Pra funcionalismo época era público muito era ainda. 25 mil. Na USP teve aquele escândalo, né, dos salários dobrados e tal, mas eram uns 25 mil. O seu não tava dobrado, né, amiga? Não. Infelizmente. Infelizmente, não senão foi talvez estaria até lá, será? Quem sabe? Agora, isso é importante que você falou, talvez eu não sei lá, um dos momentos, quando eu chutei o balde, que eu estava de saco cheio e eu resolvia, fui até dar uma força eu arrumei a história de ajudar a minha mãe como uma desculpa e já me matriculei no ano seguinte em design de interiores. No momento que eu larguei, estava uma fase ruim do escritório. Tanto é que depois teve uma cisão do escritório e era uma fase que eu não estava ganhando bem. Porque advogado oscila muito, né? E eu acho que o fato de eu não estar ganhando bem foi determinante, que eu falei assim, pra ganhar essa merreca aqui, eu vou ganhar essa merreca trabalhando com o que eu adoro. Entendeu? Essa merreca eu consigo ganhar sendo designer de interiores. Eu falava, não vale a dor de cabeça. Não me paga o suficiente pra esse estresse. Porque é só estresse, né? Assim, eu acho que pra mim pegou muito essa energia pesada. Por mais que você tinha uma renda legal pra idade que eu tinha, eu era a única dos meus amigos que era empreendedora e que ganhava mais de 30 mil reais por mês. Era a única. Mas tinha uma energia pesada. Eu levantava, eu sempre gostei de acordar cedo, mas chegou uma fase que eu não tinha mais tesão. E eu pensava, cara, se eu morrer hoje, qual é o legado que eu deixo na minha empresa para as pessoas que estão em volta de mim, para os meus funcionários? Eu não queria mais ter funcionário. Quando eu saí, eu falei, cara, a gente tinha 70 funcionários, eu sonhava com folha de pagamento, com FGTS. Eu tinha desespero. São 70 famílias, né? Ser funcionário, porque o cara às vezes sustenta a família. Eu tomei antidepressivo. Eu comecei a fazer terapia por causa do mercado financeiro. Eu tomava antidepressivo, eu ficava triste. Teve uma época que eu tava tão triste, tão depressiva. Gente, não era eu, juro, é outra pessoa, vocês não descrevem. E eu achava que era um
problema mental, uma saúde mental minha que estava afetada e não que era o meu trabalho. E por isso que eu não busquei de imediato uma transição de carreira. Porque eu já tinha um olhar para o design de interiores, eu gostava muito, né? Fazendo a minha casa também foi aí que eu decidi fazer essa transição, mas eu ficava sempre presa ali no negócio, né? Eu falei, cara, mas eu construí tudo isso, né? Foram 8 anos, né? Onde a gente chegou, a gente ganhava todos os prêmios de melhor assessoria de crédito imobiliário. Todos os troféus ficavam atrás aqui da gente, assim. Então, eu falava, que deselegante, que desonesto comigo mesmo, né? Que falta de gratidão com a tem vida. gente passando fome, né? E eu aqui toda premiada, né? Com E um acho monte que quanto de mais gente. tempo dando certo, mais complicado é mudar, né? Muito, Sim. porque tem uma pressão familiar e a sua O interna também. meu pai é um cara CLT. Primeiro, meu pai, a ideia de eu ter uma empresa já não entrava na cabeça do meu pai. Quem vai pagar seu plano de saúde? Como é que vai ser quando você for demitida? Eu falei, não tem alguém pra me demitir, pai. Eu ou vou quebrar ou vai dar certo. A gente tá sempre demitido, sempre desempregado, Não. diariamente. Quem demite a gente é o trabalhando. consumidor. Não, e Na o hora meu que ele pai, quiser, ele demite. quando né? eu resolvi ir pra internet e sair da empresa, meu pai quase morreu. Pai, beijo. Ele falou assim, eu não sei o que ela faz, ela tira foto o dia inteiro. Meu pai fala até hoje que eu Muito sou bom. youtuber. Mas eu acho interessante. você nunca foi, eu né, nunca amiga? fui youtuber. Mas vocês estavam falando isso e eu lembrei de que eu já tive uma pequena transição de carreira dentro da internet. Porque eu larguei o YouTube, né? Sim. E foi também uma decisão importante, porque ainda é, né? Um ativo, você Muita imagina. gente até hoje acha absurdo. Muita gente achou absurdo e fala assim, quando é que você vai voltar pro YouTube? Eu falo, nunca. Porque não valia a pena pra mim, era muita dor de cabeça, né? Dava muito trabalho e pouco retorno. Então, pra mim, não fazia sentido. E aí, quando eu falei, tá bom, eu já ganho, eu não preciso do YouTube, vou ficar aqui no Instagram, vou fazer o que eu gosto aqui, vou produzir meu conteúdo aqui, vou largar essa grande máquina, foi um alívio. Eu imagino que foi isso que Nossa, vocês muito. sentiram. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem em comum aqui, e Cissa eu conheço um pouquinho mais, você eu tô conhecendo agora. Mas eu sempre tive dentro de mim uma coisa de tipo, cara, se der tudo errado, eu sou uma pessoa que já fiz faxina. Eu vendo coco na praia. Vendo coco na praia. Nunca teve essa vaidade, e a vaidade me segurou por muito tempo. Tinha uma carteirinha vermelha ali que era, sou procuradora, meu filho. Eu me achava o máximo. Mas eu pensei, cara, eu já dei esse check na vida, essa vaidade não tá mais pagando esse tempo, que pra mim o que mais me aprisionava era o tempo. Eu não era dona do meu tempo. Eu era louca, fitness, eu queria treinar 3 vezes por dia. Então, assim, pra mim era muito aprisionante aquilo de bater o cartão, e tinha dia que eu esquecia de bater o cartão, tinha que descer correndo, e 10 horas enfiada dentro da USP. Eu achava aquilo... Era sufocante. Não, me dava claustrofobia. E aí eu pensava, gente, se eu estivesse fazendo faxina, juro por Deus, eu lá, procuradora, lá na minha salinha, pensava, cara, se eu estivesse fazendo uma faxina hoje, eu tava na segunda do dia, tava indo pra minha casa. Ouvindo música, Me felizona. dava desespero, exatamente. Então, Olha, a minha faxineira ganha bem, viu? Vou te contar, não, ela o fato ganha de bem. não ter essa vaidade, não que seja menor fazer faxina, mas assim, eu nunca tive essa coisa de, mas isso aqui é digno, isso não é. Não, pra mim, trabalho não, sempre eu ouvi foi muito, dinheiro. você vai ser decoradora. Eu ouvi isso, eu me lembro isso de um amigo meu, me lembro desse dia numa festa. Não, o eu pessoal ouvi até hoje fala assim. muito da advocacia, muito. Você vai lá, você vai ser decoradora. Agora você vai ser blogueira. Não, isso que eu ia também. falar. Que foi a outra transição. No mercado Que- financeiro tem várias alfinetadinhas um no outro. Sim, até hoje. Muito. Quando alguém quer me alfinetar, o muito pessoal mais- fala, o influencer, Bruno sim. Perini, né? Aí sabe o que eu faço, Cícero? Eu pego minhas notas de dólar e enxugo minhas lágrimas. Cara, Bruno, eu tô Das com ofensas você, que me porque olha fazem. só, vou te falar, pode ter certeza, você Não. também passa por isso, E assim, no nosso acredito, meio, no nosso né? meio. Os arquitetos, não são todos, mas uma grande maioria olha pro decorador assim, tipo, você não é arquiteto, né? A gente é designer de interiores, eu É. fiz faculdade, eu fiz tudo, mas assim, perante a advocacia, era como se eu tivesse... Fazendo uma coisa menor, Eu me né? lembro que um amigo meu falou assim pra mim, você tá indo, e você casou com um homem rico? Isso é profissão Tem de esse mulher de homem estigma rico. de Você tá madame, maluco, né? isso é profissão de madame. Ele falou isso pra mim, eu falei assim, não, mas o que acontece também? Agora também acho que tem que tirar um pouco do romance pras pessoas entenderem também. Então, isso que eu quero te perguntar isso. Na verdade, para todos vocês, né? Porque o que ficou bem claro é que o dinheiro foi um fator, ele sempre é importante. Você ganhou muito bem, já não estava ganhando tão bem. Você ganhava muito bem e não estava satisfeita, queria sair, mas também não ia sair para não ganhar nada, já tinha um filho. Era uma responsabilidade. No caso da Valesca, o filho veio durante esse processo. Você ganhava bem,
mas não tinha também como progredir mais. Não, e aí eu comecei a pensar também, falei, gente, se eu ganhasse metade e tivesse meu tempo Estaria livre, tava bom. Eu comecei a pensar nas coisas que eu tiraria da minha vida, porque só pra manter aquele clima também, né, de roupa cara e sapato. Hoje que eu caguei tudo, fiz tudo errado de novo. Mas na época, tinha o status da profissão, você sabe disso, né? Claro. Você também tem em que se banco, vestir de certa Claro. maneira. que custava também, né? E comer todo dia na rua. Aí você começa a fazer aquelas contas de padeiro e fala, gente, não tá Era. valendo esse dinheiro aqui, não.